E aí, pessoal, quem fala por aqui é o Alexandre Labella e está começando Pautas de Bolso. Antes de começarmos o assunto e apresentar os participantes, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem ouve pelo Spotify, nos siga e avalie o Entre Pautas Podcast na plataforma. Também não esquece de votar na enquete que vou deixar abaixo deste episódio. E mais uma coisa antes de começar o episódio, é que sim, esse Pautas de Bolso está sendo alguns dias atrasado. Era para sair na semana passada e está saindo só agora no dia 30 de junho, nessa segunda. Mas para compensar que na semana passada ficou sem episódio e esse está saindo só agora, essa semana terão 2 episódios, então vai ter esse Pautas de Bolso agora na segunda e por volta da quarta, quinta-feira, vai ter o próximo episódio do Entre Pautas, daí do quadro principal, que vai ser o episódio 36. O tema do 8º Pautas de Bolso é o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Quando uma ameaça coloca em perigo tanto vikings quanto dragões na ilha de Berk, a amizade entre Soluço, um viking inventivo, e Banguela, um dragão fúria da noite, se torna a chave para ambas as espécies construírem um novo futuro juntas. A produção lançada no dia 13 de junho adapta a animação de mesmo nome que estreou em 2010. Com Jim DeBlois na direção, o mesmo da obra original, o live action de Como Treinar o Seu Dragão tem tido a aprovação do público e da crítica. No famoso agregador de notas Rotten Tomatoes, o filme conta com 77% de aprovação de especialistas e 98% do público em geral. Nas bilheterias, talvez não seja um estrondo que nem Lilo e Stitch, mas depois de seu terceiro final de semana em cartaz, já acumula mais de 450 milhões de dólares arrecadados, segundo o portal Box Office. As questões para esse programa são: a DreamWorks acertou? Esse é o melhor live action lançado nos últimos anos? O filme consegue passar a sensação que a animação de 2010 passa? Isso e muito mais no Pautas de Bolso, Como Treinar o Seu Dragão. Para conversar comigo, o treinador de live actions. Eu não entendi esse subtítulo, mas uma boa noite a todos. Eu fiz uma mescla do nome do filme e eu ia ter chamado de Treinador de Dragões. Só que daí eu pensei, cara, o Kufo é o segundo live action seguido que ele tá aqui. O Kufo é o treinador de live actions. Eu não quis falar especialista, mas todo especialista em live actions do Entre Pautas. Vou rir de ti. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui com 5 itens de peça só no meu peito. Camiseta, blusão, 2 casacos e mais um moletomzinho. Sendo necessário, dito isso, eu amo o inverno e a minha namorada precisa entender que é insuportável ficar no verão só de lençol, naquele bafo ar-condicionado e tal. Mas uma boa noite a todos, vamos falar dessa saga que eu amo muito. Quem está aqui também é uma estreante que deve saber muito mais que o irmão dela sobre cinema. Tu acha isso, Kufo? Tu acha que ela vai saber mais? Acho que sim, né? Depende da nota que ela deu pro Oppenheimer. Eu entendi a referência. Laura, um prazer ter aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laura, mais conhecida também como a versão feminina do Eduardo, né? Mas apesar da cara ser muito parecida, a gente tem opiniões bem diferentes sobre filmes. Então eu espero estar aqui e poder agregar vocês aí no debate. E muito feliz pelo convite também, representando os fãs do podcast, que eu acompanho desde o começo. Então é isso, muito obrigada pelo convite. Como eu falei no início, neste Pautas de Bolso nós iremos falar novamente de um live action. Eu não sei o que tá virando Pautas de Bolso, né, cara? O que a gente não faz
por cliques para as pessoas reproduzirem, né? Mas já vou adiantando que esse foi... o Lilo e Stitch foi legal? Foi, mas valeu a pena, tá? Esse live action valeu a pena. E eu queria Sim. começar perguntando pra Laura, que é o seguinte. Laura, tu gostou do live action de Como Treinar o Seu Dragão? Sim, eu gostei do live action. Eu vou confessar aqui, primeiro, eu fui assistir. Na verdade, eu não ia ver, tá? Porque quando eu descobri que eles iam fazer esse live action, eu fiquei com muito medo. Porque eu geralmente fico com medo dessas adaptações aí, porque, enfim, né? Ultimamente tem gerado bastante coisas e não tem Tem dado uns feito resultados muita muito bons. merda. Essa é a real. Eles têm feito muita Eu merda. não quis falar os palavrão, mas é verdade, eles têm feito muita merda, muita coisa que não é muito boa. E aí, como eu gostava bastante do filme, eu pensei, não vou ver. Só que daí foi um momento, a professora cancelou a aula de tarde, daí uma amiga minha que gosta muito, que é muito fã, falou, não, vamos assistir um filme, vamos no cinema. Daí a gente foi, e aí eu fui assistir o filme sem expectativa. Mas aí eu gostei muito do filme, eu achei que eles conseguiram trazer bem a história original, tipo, ele é muito fiel ao desenho, aí trouxe uma nostalgia do momento ali da infância, de ver o filme, tipo, as cenas muito parecidas, muito igual, e aí eu fiquei, tipo, realmente muito feliz, gostei tipo, de como eles adaptaram os personagens, de como eles fizeram os dragões, né, porque também, como são seres fantasiosos, eles podiam errar muito nisso, né? E eu acho que não, eles conseguiram fazer muito bem. E aí eu gostei bastante. Então, claro, eu fui sem muita expectativa. Eu fui com medo, achando que não ia ser bom. Então, realmente, daí ficou mais fácil de eu gostar. Mas eu achei bem bom. Eu acho que... Primeiro, dentro dessa coisa que tu falou, né? Que tava sem nada pra fazer e aí a minha amiga me chamou pra assistir. Cara, é impressionante. Não sei se o Kufo acha isso também. Como esses filmes, eles levam pessoa fácil pro cinema, né? Tipo, tá lá um filme do... não vou nem falar do Scorsese, sei lá, tá o 28 anos depois, por exemplo, sei lá, que é do Danny Boyle, lá da saga de zumbis. Tipo, esse é um filme que eu quero muito ir no cinema ver. Só que, cara, se tu chegar lá, tu tá, sei lá, com amigos e coisa, e tá Como Treinar o Seu Dragão, tu vai ver Como Treinar o Seu Dragão live action e não tem o que fazer. Digo aí o mesmo pra Lilo e Stitch, porque eu digo isso porque eu percebo muito conversando no dia a dia com as pessoas, que não são tanto do cinema, dizem, eu quero muito ver esse filme, sabe? É impressionante a capacidade de juntar pessoas nas salas de cinema. E Kufo, bom, né, tu foi outra pessoa que foi na sala de cinema, já adiantando que eu recorri a meios ilegais pra ver esse filme, né? Mas não estou fazendo nenhum tipo de propaganda aqui. Isso daqui dá uma cadeia. Mas, Kufo, o que tu achou de Como Treinar o Seu Dragão? Eu sou muito fã do original. Até hoje eu não assisti o terceiro. Vou até tentar assistir agora pra meio que voltar a esse universo. Mas eu tava empolgado porque, primeiro, por ser o mesmo diretor, né? Por ser uma produção que realmente, pelos trailers, parecia estar bastante fiel. A proposta parecia mesmo uma transição bem fidedigna ao live action. E eu tava bem ansioso. Daí, quando eu sentei na sala de cinema pra ver, eu comecei a ter a sensação, assim que o filme começou, de que, cara, não precisava, sabe? Tipo assim, me deu uma sensação de que esse é um tipo de coisa que não tinha uma necessidade. Talvez os realizadores tivessem a capacidade de fazer uma coisa nova do zero, que a gente não conhecesse. Porque, assim, ó, no fim das contas, eu acho que esse é um filme que se tu bota assim, numa TV ele e a animação é muito parecido. São coisas minuciosas que mudaram. Então, assim, me deu uma sensação de que não precisava, mas ao longo do filme ele foi me conquistando cada vez mais ao ponto de eu terminar a sessão e dizer que eu gostei, me diverti bastante, me emocionei como no original. Eu gosto bastante da temática, eu gosto bastante da proposta. Eu acho que eles aproveitaram um pouco da trilha sonora do 2, posso estar errado nesse primeiro. E daí ficou ainda melhor, porque a trilha sonora do 2 é boa demais. E assim, não precisava, porém foi bem feito, foi uma boa experiência, foi legal. Tenho muita curiosidade para ver como que seria a sequência. E a minha grande dúvida em relação ao futuro dessa possível saga em live action é se o protagonista tem bolas no quesito atuação para continuar. Claro, eu vi dublado, é difícil de tu tirar tudo do ator no dublado, mas ele me
passou uma vibe de que talvez ele não tenha o talento necessário pra fazer as partes dramáticas que ele teria que fazer numa sequência. E essas são as vantagens de tu ver por meios ilegais, né? Como chega antes nesses outros locais que falam inglês. Eu vi o idioma original e assim, cara, eu acho que eu tendo a concordar contigo. Eu tenho um problema com atores jovens, cara, que eu não consigo, é muito fácil me desagradar. Mas talvez ele tenha esse problema. Mas enfim, ele vai envelhecendo, né? São produções que duram alguns anos essas, enfim, até confirmar um 2. Provavelmente vai ter o 2, né? Esse troço vai ser um sucesso de bilheteria e tá sendo muito bem falado. Mas falando um pouco da minha impressão sobre o filme, eu já tinha alguns feedbacks de que... Enfim, cara, esse é o tipo de filme, cara, eu não tenho problema se eu ler uma coisinha ou outra, sabe? Não é um filme que eu espero tanto, enfim. E eu comecei a ver ali no feed do Letterboxd umas notas, assim, caralho, o pessoal tá gostando. Eu não tive tempo de rever o original, que eu achei de 2010, né, se eu não me engano. E eu acho que isso influenciou a minha experiência. Porque eu me lembrava bastante das coisas, vai acontecendo e eu ia me lembrando, mas eu sinto que o fato de eu não ter assistido o original antes, eu não fiquei com um parâmetro que nem aconteceu com Lilo e Stitch no último Pautas de Bolso, que eu sempre comparava muito. Aqui eu já não vou conseguir fazer tanto isso, porque eu não revi, sei lá, faz o quê? Sei lá quantos anos que eu não vejo a animação. E eu acho que eles conseguiram trazer o sentimento que aquela animação trazia. E trouxeram assim, trouxeram muito. Porque é uma coisa sempre que eu escrevia, anotava pra pensar sobre o filme, que é assim, ele é um filme brega. Porque, tipo assim, são vikings que... Aí tem o soluço ali e, cara, não parece ser viking, aí aparece dragão. É uma mistura muito louca, né? É uma mistura que na animação dá certo. Tipo, até o nome do filme é brega, sabe? Ele é um filme, assim, estranho. Só que eles trouxeram da animação, colocaram no live action e eles... É admirável, eu acho pior que a animação, claro, porque repete tudo e eu acho que essa é uma narrativa que funciona melhor em animações, mas é impressionante como eles me trouxeram o sentimento do Alexandre quando, sei lá, tinha 10, 11 anos vendo esse filme. De, sabe, ver aquilo ali, se aventurar junto. O Banguela, porra, o Banguela, velho. O Banguela é sensacional, velho. O Banguela junto do Stitch tá entre os personagens mais carismáticos das histórias de animação, sabe? Mas eu tendo a concordar com vocês, né? Infelizmente eu gosto de discordar, mas esse é um filme que ele me tocou, sabe? Eu acho que vai muito disso, esses live actions. Por exemplo, pessoas que viram... Por exemplo, pegar uma criança de 6, 5 anos, que vai ver agora. Tipo, cara, ela vai ver e vai amar, vai dar 5 pro filme, como se ela tivesse Letterboxd, né? Mas enfim, ela vai curtir pra caralho o filme e um abraço, sabe? Só que nós, que já vimos no passado, a gente tende a ser mais crítico. Eu não sei tu, Laura, se tu concorda com isso, porque cabe dizer, né, que a Laura é de uma geração diferente da nossa. Então, Que ano tu é, Laura? eu sou 2006. Eu era muito jovem quando lançou o filme, e daí eu tava até refletindo sobre como eu tive contato com ele, porque algumas colegas minhas nunca tinham assistido. E daí quando a gente foi no cinema, elas ficaram muito emocionadas com o filme, isso foi uma coisa que eu até fiquei impressionada, porque realmente o filme toca muitas pessoas, né? Realmente aquelas cenas de ação e tudo mais, elas ficaram bem tensas, daí eu achei bem interessante esse ponto. E, cara, tem essa coisa dele ser muito fiel ao desenho, né? Tem o pessoal que vai amar isso e tem o pessoal que não vai gostar muito, né? Porque eu acho que é um filme, assim, ó, ele não é muito longo. Acho que eles podiam ter se aprofundado um pouco mais, talvez trazer algum toque a mais, algum detalhe a mais, aprofundar um pouco mais as relações, até mesmo, tipo, a relação dele com o pai. Acho que eles podiam ter aproveitado para aprofundar um pouco mais. Mas também tem a vantagem, né? Que eles fizeram o negócio e ficou muito bonito, ficou muito parecido, muito nostálgico, sabe? Para quem tá assistindo. Então... Laura, isso aí que tu falou, isso eu achei interessante, né? Porque a gente tava só elogiando, mas entrando nessa parte, digamos que negativa. Isso é um negócio que eu concordo contigo. Eu sinto que a meiuca do filme, a parte do soluço com o Banguela eu adoro, mas a parte dele, na relação com as pessoas, eu acho que tudo se resolve muito fácil. Tipo, é tudo muito eu também acho. Papum, nem parece real. Não é real, né? Mas Sim. enfim.
Não, eu também acho isso. Eu acho que eles têm um probleminha que, assim, ó, quando tu tem uma animação e tu tem um live action, tu acaba eventualmente tendo que fazer algumas modificações. E eu acho que tem algumas partes que eles falham nisso, sabe? Por exemplo, assim, alguns personagens eu senti que eles ficaram meio caricatos. Que, na minha opinião, assim, pra criança vai funcionar. Então, pra mim, isso já é válido. Porque como é um filme infantil, acho que primeiro tem que funcionar para o público infantil, sabe? Mas pra gente, que é o público que já conhecia o filme de antes, né? Que vai querer ver, que vai chamar muito desse público que viu os desenhos, né? Fica meio chato. Assim, fica meio esquisito mesmo. Mas acho que é a parte que eu. Só a única parte que eu tenho pra dar uma crítica, assim, seria isso, sabe? Essa coisa de alguns personagens serem meio caricatos, algumas coisas não encaixam muito bem, né? Porque ele é muito parecido com o desenho. Tu diz, E tu diz daqueles, os parceirinhos de treino isso, dele. esses. Ah, Não sei, não gostei muito. Kufo, Eu tu concordo. também acha, Kufo? Eu achei que eles ficaram ainda mais rasos que na animação, sabe? Por exemplo, na animação eles cumprem o papel deles, né? Cada um tem meio que uma característica, né? Os gêmeos, eles são cabeça dura, como o nome mesmo diz, e são impulsivos. Daí tem o rapazinho ali que quer impressionar a Astrid, tem o Bocão, não, o Bocão é o outro. O Perna de Peixe, que é o nerdzão, né? Aficionado pelos fatos dos dragões e tal. E eu acho que para animação isso cumpre o seu papel. Até porque a animação é mais curta e eles fazem a sua função narrativa. E eu acho que eles se atentaram muito a essas características muito primitivas dos personagens da animação no live action e ficou raso demais. Eles são caricatos e parece que foi um fanservice gratuito de, eles têm que ser igual à animação e é isso. Tipo assim, eu achei válida a tentativa deles criarem um mini arco ali do Piá que é apaixonado pela Astrid com o pai dele, mas eu achei aquela interação boba e podia ter sido melhor elaborada pra não ficar uma coisa meio aleatória, sabe? Tipo, daqui 1, 2 semanas a gente nem vai lembrar mais desse sub-arco extremamente básico de que o pai dele ignora ele e daí no final do filme o pai dele faz assim um negócio com a cabeça de Vocês aprovação. não acham que além da animação ela ter uma liberdade poética maior, a gente vai com outra cabeça assistir, né? Porque eu acho que quando tu traz pro live action, tu aceita menos coisas, sabe? Tu compra menos as coisas. Eu não sei vocês. Eu Sim, acho que sim, isso é com inevitável. certeza. E aí bate no que a Laura disse, de tipo assim, algumas coisas tu vai ter que adaptar. É tipo se no Lilo e Stitch os caras chegassem caminhando fantasiado de ET no meio da rua, né, cara? Isso é Sim. inacreditável. Ia ser muito bom. É. Cara, sobre isso, eu acho que. Eu não sei se vocês perceberam, talvez para ler um pouco mais difícil por ter visto no computador ou na TV, não sei. Mas teve alguns momentos que, apesar de belíssimas as cenas de voo e tal, eu achava muito fake algumas coisas do cenário, sabe? A água parecia muito uma água feita no computador e tal. Algumas paisagens, assim, parecia uma textura de um jogo de videogame, não parecia uma coisa real, sabe? Foto realista, assim. E nesse negócio de transmitir pro live action, eu acho que eles foram extremamente fiéis no visual, por exemplo, dos dragões. Eles são idênticos, só que As com um pouquinho mais de texturas, é. textura para não ficar tão basicão, né? E por incrível que pareça, eu achei incrível o dragãozão principal gigantesco lá. Eu tinha muito medo dessa parte ficar esquisita e eu não acho que ficou, não. A Marvel até podia aprender com eles que tem alguns filmes da Marvel que tem uns live action horrível. No craqueadão que eu consegui, eu tinha muito medo de chegar e tá inacabado essa parte do meu. Que nem aconteceu no Minecraft. Hein, Laura, o que tu achou dessa questão dos efeitos especiais, e dos dragões, enfim? Cara, eu achei que eles mandaram muito bem, porque eu acho que é um dos meus maiores problemas com o live action é que eles não conseguem. É essa dificuldade de tu adaptar, às vezes, uma coisa que não é real, né, pra realidade. Trazer isso pra realidade. E eu acho que eles mandaram muito bem. Por quê? Porque eles fizeram os dragões muito semelhantes ao do desenho e conseguiram fazer a gente acreditar que eles estavam ali atuando, tipo, em cena, que eles estavam ali. Não ficou parecendo. Eu não senti, pelo menos, que ficou aquela coisa grotesca que às vezes fica, né? Que parece que a pessoa não tá com o personagem, sabe? Tipo a E eu- Branca de Neve lá, que tem a. Eu não vi o filme, mas tem a cena, dá pra ver no YouTube, que ela tá dançando dentro de casa, cantando, e tá os anão de CGI na volta e tu percebe que não tem ninguém com ela. E tipo, isso é uma coisa muito boa, assim, pro pessoal que fez os efeitos especiais e também pros atores, né? É válido também destacar isso.
Mas eu gostei muito. Eles não ficaram, tipo. Uma outra coisa também que eles podiam ou fazer um realismo extremo e ficar um negócio até meio assustador, e daí ia perder um pouco o sentido. Ou poderia ficar um negócio meio grotesco que não, sabe? E eu acho que eles conseguiram fazer muito bem. Eu acho que esse é um dos maiores pontos, assim, do filme pra mim, sabe? É essa adaptação que ficou perfeita, assim, eu gostei muito. Eles ficaram carismáticos, sabe? Sim, e isso é muito difícil de equilibrar. Eu acho que isso é uma das coisas que faz o filme trazer aquela sensação do de 2010, mas nessa parte da qualidade do CGI, eu acho uma coisa que me incomodou. Talvez não tenha sido nem o CGI. Na parte final, lá com o monstro, que eles estão, tipo, numa ilha ali de várias pedras e montanhas. Cara, aquilo ali dá muito pra perceber que é um fundo verdão e eles estão ali rolando na terra. Tipo, Sim. aquilo ali é escrachado, assim. E o cara me lembrou muito do Pantera Negra. Quando os caras estão batalhando lá. A sensação que me deu daquela, puta, o cara dá pra ver muito. Mas enfim. Uh, outra coisa é a fotografia. É bonita as cenas de voo, só que eles poderiam, tipo, cara, ele fala no início que o lugar é muito lindo, lá naquela narração do soluço, e no final também dá a entender que é um lugar muito lindo, mas enfim, tem dragões. Cara, mostra essa porra dessa ilha direito, sabe? Tipo, mostra pra mim. Mostra, eu quero ver paisagens grandes. Bem que uma Cloizal de Eternos, que o Dudu adora aí, poderia estar aqui, tá ligado? Eu queria realmente ver. Eu sinto que Eu senti um por pouco exemplo, mais disso também. os dragões sobem, tem um monte de nuvem. Aí quando eles descem, tem um monte de casa e montanha. Tipo, tu nunca consegue. Beleza, tu sente aquela coisa do soluço com o Banguela, que eles voam pra cima, pra baixo. Mas eu queria, sabe, ter um take maior, assim. E detalhe, filmado em IMAX, que vale essa ressalva aqui. A gente não tem IMAX em Santa Maria, mas enfim. Poderiam ter feito uso dessa coisa grandiosa, sabe? Eles poderiam ter feito isso, mas enfim, foi um risco que eles não queriam correr. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte: nessa questão dos efeitos especiais, eu acho que outra coisa que ajuda como treinar o seu dragão na adaptação pro live action é que nós, primeiro, já estamos acostumados a ver dragões em efeitos especiais em obras, seja aí Senhor dos Anéis, Hobbit, ou Game of Thrones, ou Game House of of the Thrones, Dragon, enfim, a gente já tem muitas experiências com Harry isso. Potter. Apesar de que, como a Laura também disse, eles não são tão realistas que nem nessas outras obras. Eles conseguiram, essa é uma qualidade deles colocar no meio termo. Mas isso, o fato de tu pegar e criar uma imagem de um animal que não existe, é mais fácil do que, por exemplo, tu ter que fazer os leões no Rei Leão. Como é que eles falam? O Vale da Estranheza é mais fácil de tu lidar com isso. Não que seja algo normal de fazer. A gente vê muita merda de efeito especial, mas mais que esses outros. Porque os efeitos especiais do Rei Leão são maravilhosos, só que fica estranho, porque existem leões, né? Existem essas coisas e a gente tá mais acostumado a ver dragão. E eu queria perguntar pra vocês não acham isso? Que talvez como treinar seu dragão tem essa vantagem em cima de, por exemplo, Lilo e Stitch, apesar do Stitch ser muito bem feito, em cima de Rei Leão, em cima de Mufasa, em cima de Dumbo, que tipo, foi um dos primeiros live actions que saiu. Não sei se vocês acham isso também. Eu acho que sim, eles têm essa vantagem, mas eu também acho que eles fizeram um negócio que foi diferente, sabe? Eu acho que eles conseguiram trazer a personalidade do desenho, sabe? Então eles tiveram essa vantagem, realmente acredito que é mais fácil tu fazer um negócio que a gente já tá acostumado, é mais fácil de agradar o público, né? Acho que é isso que tu quis dizer, mas é realmente. Mas acho que eles também Sim, conseguiram. tipo algo que não existe, né? Algo que não existe, e aí tu vai ali e faz o dragão do jeito que tu quer, sabe? Exato, não existe. E também essa coisa da gente já vê em outras produções, né? Então, realmente. Mas eu acho que eles trouxeram uma característica, tipo, do desenho, sabe? Da personalidade da animação, sabe? E eu acho que isso era uma coisa difícil de ser feita, entendeu? Então, eu realmente acho que esse é um dos pontos mais fortes, assim, deles. Eles conseguiram trazer o negócio do desenho de um jeito diferente, porque não é como... Não é, se tu pegar um dragão do Game of Thrones, não é a mesma coisa. E isso é muito importante, porque como é um filme infantil, e como também é um negócio assim, do personagem se conectar com o dragão, né? Ele não poderia ser um negócio tão assustador e tão
sabe, que botasse muito medo. Ele tinha que ser um negócio carismático, e isso é difícil, né? Até com os animais também isso é difícil. Ainda mais, né? Então, eu acho que eles conseguiram mandar bem isso, assim, nesse sentido. Mas, realmente, eles têm essa vantagem mesmo. Mas eu acho que eles trouxeram um diferencial, sabe? Eu concordo. Eles têm não só a vantagem de não ser um animal que existe, mas também de ter o animado ali do filme prontinho, né? Só pra mudar um pouquinho e Sim. transportar pro live action. Tanto que esse é um exercício que eu cheguei nessa conclusão vendo o filme, que se no live action os bichos fossem... Se na animação os bichos fossem igual eles são no live action, eu acho que a gente nem ia notar a diferença, sabe? Porque aquilo ainda é muito animado, aquilo é muito cartoonizado. E eu acho que compõe bem a proposta da obra. E isso que vocês falaram de, por exemplo, não ser um dragão realista, que nem no Hobbit, ou no Game of Thrones, ou no Harry Potter, eu acho que também é fundamental até por causa das expressões faciais, né? Eles são mais cartoonizados também para terem essa humanizada nas expressões faciais e combina mais com a proposta da narrativa. Então eu acho que eles acertaram nisso. Eu não sei se vocês, mas em termos de atuação, os que eu mais gostei foram a Astrid e o pai do protagonista, né, o Stoico. Só que é aquele negócio, é um pouco difícil de eu avaliar eles no dublado, porque os dubladores são todos os mesmos da animação, com exceção do gêmeo menino, porque o dublador dele faleceu. E assim, cara, isso deixa muito nostálgico. Parece que é o mesmo personagem, sabe? Eles fizeram as mesmas vozes, parece que os dubladores nem envelheceram. Então ficou um pouco difícil de ver até onde foi o talento dos atores no dublado, mas os melhores pra mim foi a Astrid e o Stoico. A Astrid que está no The Last of Us, né? Tu lembra ali? É a filha do Joel, né? No É a primeiro Sarah. episódio. Eu vi que eu conhecia ela de algum lugar, cara. Tu me falou na hora, veio o primeiro EP. Mas o que eu ia falar é que a atuação que eu mais gostei é, sem dúvidas, a do carinha que é o ferreiro. Bocão. Eu concordo também. O Bocão. O Bocão. O cara, ele é charado Bocão de Casa Monstro, cara. Que absurdo de personagem. É o ancestral dele. Tá, te amo, tchau. E esse aqui é o nosso mini posto de observação. Ou era pra ser? Os pôsteres são horríveis. Eu ia rasgar e colocar umas obras de arte. Aí, pai, vai catar coquinho, vai! Aí, DJ, tem cerveja? Oi, gatinha. Esse é o Bocão. Mas enfim, ele é um alívio cômico. Enfim, ele é um personagem assim, qualquer coisa. Mas eu acho que ele funciona bem. E o ator, ele Sim. é aquele cara do... Ele é inglês. Ele é o cara que fez ali Dawn of the Dead lá, coisa que esses de comédia, a ver com zumbi, é inglês. E, cara, eu demorei a reconhecer quem era ele. Eu não conseguia, eu até puxar o nome desse arrombadinho. Mas, cara, eu fiquei me perguntando, porque assim, eu gostei das expressões faciais. Nick Frost. Isso, eu gostei das expressões faciais, eu gostei do jeito dele. Eu sou muito fã de ator inglês, assim, pra esse tipo de coisa, mas eu gostei bastante. Ele, pra mim, foi o ator que eu mais... E assim, tu falou, né, que não falar tanto porque foi dublado e tal. Cara, achei que nenhum teve uma atuação ruim. Tem a caricatura dos peazinho? Tem, mas tipo, é pra eles serem aquilo, só que tem o pai, aquele pai que ele tenta agradar, um dos meninos que ele tenta agradar, que tem esse arquinho que tu falou aí, dele querer agradar o pai, enfim. Eu achei o mais fraco. Eu acho o pai dele, principalmente, eu acho ele só um ranzinhos aleatório, e aí eu já não, sei lá, não gosto muito. Não achei muito legal. Inclusive, isso é uma coisa que não tinha no original, né? Eles tentaram dar um pouco mais de volume ali pra esse personagem, mas pra mim do jeito errado. Aquela vidente, ela tinha na animação? Não é vidente, Tem, só que ela tem uma participação muito menor na animação. Que eu me lembre, ela só faz, tipo, cena de fundo, e ela aponta, assim, dizendo que é o Soluço que vai fazer a prova final. Que eu lembro é só isso. Tipo assim, eu acho que eles tentaram no live action deixar ela um pouco mais aparente em algumas cenas, já que ela é uma personagem importante da vila. Porém, eu achei o visual dela no live action meio esquisito.
sabe? Na animação ela é só uma senhorinha e tal, com um cajadinho e tal. Tipo, aquelas pinturas na cara parecem uma coisa tribal meio fora, assim, sabe? Outra coisa que rapidinho eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam do design dos vikings? Tipo, das casas, das roupas. Laura, o que tu achou disso? Tu gostou? Eu gostei também, eu achei bem legal. Eu achei que eles fizeram muito bem, eu achei que ficou bonito. É aquilo que eu acho que tu comentou lá no começo do episódio, tipo, como é uma temática, essa coisa de Vikings, ela não é uma temática muito explorada, né? Ela é bem pouco explorada, então podia ficar até meio estranho, assim, gerar uma estranheza. E as que Mas eu são, achei que as eles que são fizeram. exploradas são, tipo, muito sérias, né? Não tem uma cômica que eu me lembre. É! Exatamente. Então eu acho que eles conseguiram fazer, o negócio ficou bonito, eu gostei, achei, tipo, bem imersivo. Eu gostei da casa ali que ele mora, eu achei bem legal. O quarto Uhum. dele também eu achei muito bonito, achei que ficou muito bom. Eu gostei bastante dessa coisa. Eu achei um pouco estranho algumas vezes as roupas, assim, sabe. Eu achei meio, sei lá, meio estranhei bastante, mas de resto, assim, tudo eu gostei bastante, assim. A vila também é muito bonita, né. É. Tipo, é bem legal, bem, sei lá, bem bonitinho, gostei. Eu também achei bem aconchegante, lembra muito o original, só que o tempo todo esse filme me passava uma sensação de que podia mostrar mais, assim, de outros ângulos do vilarejo, as paisagens pra tu ver, nossa, então tem ilhas desse tipo aqui próximas, qual que é exatamente a tal? Tipo assim, parece que o Soluço ele meio que se teletransporta do vilarejo pra aquele lugar que o Banguela tá, sabe, que tem aquele riozinho e tal, porque, tipo assim, tu não vê um caminho propriamente dito dele trilhando, que nem na animação, e daí, pra mim, dá uma sensação geográfica menos convincente. Mas ainda Sim. assim é muito bonito e legal. Dá a sensação de que querem economizar grana, né? Eles querem economizar grana, É. parece. Que eles não querem fazer take. Porque, vale dizer, né? Várias partes daquela vila e tudo Aham. é puro É. CGI, né? Então, assim, tu imagina tu fazer um take do alto, dá-lhe CGI. Aí Sim. eles, vamos segurar, né, gurizada? Sim, tipo, é que nem o Ale falou, eu acho que ele fala muito de ser um lugar bonito e tudo mais, e eu realmente acho que também faltou isso, e eles podiam ter feito mais, eles podiam ter feito mais cenas, tipo, eu acho que o filme, ele, sei lá, eu acho ele meio curto, sabe? Eles podiam ter aproveitado mais tempo pra dar uma mostrada até pro pessoal que é fã, assim, que gosta muito também ter aquela sensação, sabe, de explorar mais o universo, sabe? Dentro da Cara, realidade, assim. a Laura é o orgulho da geração, cara. A gente tava falando antes do podcast que o pessoal olha em 2x. Esse filme tem 2 horas. Tem pessoa que não consegue ver um filme de 2 horas É mais. verdade. Pra gente ter noção. Esse filme é Eu um pensei que era tamanho. menos. Sim, esse filme é um filme de tamanho padrão, assim, meio padrão hollywoodiano, 2 horas. Assim. É 2 horas e 5. Ele até me É? surpreendeu que ele é relativamente maior que o original. Eu achei que eles iam fazer uma metragem parecida. Uma coisa que eu não sei se vocês viram a cena pós-crédito. Não vi. Não tinha no meu, né? Não, não sabia que Aí é que tinha. tá. Como de praxe, quando termina um filme no cinema, eu boto no Google pra ver se tem cena pós-crédito. E tinha. Cara, essa foi a cena pós-crédito mais ridícula que eu vi na minha vida. É só um close de novo do Soluço desenhando o Banguela no caderninho dele. Eu achei que ia ser um mini gancho pro próximo, alguma coisa que vai acontecer no Aham. próximo, a máscara da personagem feminina, que eu não vou dar spoiler, que tá no 2, ou o vilão do 2, sei lá. Não, é só essa merda aí, e eu fiquei uns 5 minutos no cinema esperando. Ai, nem sabia que tinha. O meu cortou. Eu tenho visto todos os filmes até os créditos finais. Isso aqui, como eu tava vendo por meios que eu não vou propagandear nesse podcast, cortava, assim. Dava só os principais nomes e um abraço. Bom, antes da gente ir pra parte final, que eu quero perguntar pra vocês duas coisinhas rápidas antes do adeus, eu queria perguntar pra vocês. É um live action melhor do que os que estavam sendo produzidos? Eu achei bem melhor, com certeza. Tipo, tudo bem que de uns tempos pra cá eu tenha fugido dos live actions, porque assim, não tenho gostado das últimas produções, das repercussões que estão tendo e tudo mais. E a gente fica meio de cara também, porque eu gostaria muito mais de sentar e assistir um filme novo, de assistir uma história nova, sabe? Eu gosto muito de animação, eu gosto muito, tipo, desses filmes. Eu gosto muito de filme infantil também, sabe? Eu sei que tem gente que não gosta, enfim, mas eu gosto. E eu acho que seria muito legal se eles explorassem outras histórias. Só que a gente sabe que não é assim que funciona o mundo, né? Que é mais fácil tu pegar um filme e refazer, recriar.
E, bah, é tipo assim, pra mim, o live action é como se fosse uma. Quando eles fazem, tipo, releitura de obras literárias, sabe? Eu gosto muito de ler. Então, tipo, tu fica muito animada e tu chega lá e daí não é aquilo, sabe? Não te pega o negócio. E eu acho que esse filme, ele tem essa vantagem de, tipo assim, ele é muito parecido com a animação. Ele vai, tipo, pegar a pessoa ali que vai se lembrar das cenas, isso vai emocionar. Pra mim foi muito isso, a experiência, sabe? Fazia muito tempo que eu não vi o desenho e tudo mais. E mesmo assim, assistindo o filme, eu senti aquela coisa, né? Meu Deus, tô vendo de novo, e daí dá uma sensação muito boa pra mim. Também tem a questão que eles poderiam, claro, tipo, ter aprofundado mais em algumas coisas pra, enfim, pra dar uma outra característica, e isso eles não fazem tanto nesse filme, sabe? Mas eu achei bem melhor. Seria a oportunidade de aquilo que eu acho impossível de acontecer, que, enfim, até no The Lilo e Stitch a gente sempre fala que é impossível um live action ser melhor que a obra original. Tipo, que é quase impossível, ainda mais se a obra original é boa. Só que, talvez se eles fizessem de uma forma bem feita isso que tu tá falando, talvez esse aqui fosse a exceção dessa regra. Sim, eu acho que basicamente isso, sabe? O filme, eu gostei muito, é muito melhor do que os outros live actions. Eu acho que esse vale a pena ir assistir, sabe? Porque tem muitos assim que, cara, não vale, assim. Por isso que tanto é que eu não tenho assistido mais. Mas esse daí valeu a pena. Pra quem gosta da animação, vale muito a pena também. Eu acho que é isso, em resumo, é bem melhor do que os outros e vale a pena gastar o dinheirinho lá do cinema, que tá caro, mas vale a pena. Também acho que vale a pena, Kufo, ir no cinema ver isso. Sim, eu acho que vale a pena. Diferente do Lilo e Stitch, eu acho que esse é uma ótima pedida pra quem não viu o original, principalmente pra quem tem aquele preconceitinho que acha mais infantil e tal. Eu acho que, até pelo espetáculo visual, assim, por ser um filme emocionante, eu acho que é um filme que fisga facilmente o espectador. Eu acho que tem que ser muito, muito chato pra não gostar. Então, assim, eu acho que foi uma proposta que eles cumpriram. É um filme bacana. Parando pra pensar agora, uma ideia, se eles quisessem tentar algo de diferente, talvez fosse deixar o filme mais sério, mais maduro. Mas eu sei que não foi a proposta e eles cumpriram bem o que eles propuseram. Parando pra pensar, eu até tava olhando aqui uma lista na internet dos live actions que já foram feitos na história. Esse é um dos poucos que é bom, sabe? Bom mesmo, assim. E os únicos que eu destacaria, assim, que eu me lembro, eu não vou falar de Alice País das Maravilhas lá, que eu não me lembro, não vi o 101 Dálmatas, não vi Bela e a Fera, mas é o Scooby-Doo dos anos 2000, que é um filme trash, né? É um filme bobão, até demais, não é um filme bom por si só. E o live action do One Piece da Netflix, que são os live actions que eu acho que deram certo verdade. mesmo. Porque, de resto, eu acho que eles falharam como tentativas claríssimas de só fazer mais dinheiro. E, assim, quando o filme é mais antigo, como era o Branca de Neve, e se tivesse dado certo, talvez eu ache mais justificável. Mas fizeram mal, e daí deu no que deu. Mas no caso de animações orientais, eu acho até mais válido para trazer mais para o público ocidental que talvez tenha preconceito. Não tinha necessidade desse filme ter saído, mas saiu, deu muito certo. Vou ver no cinema uma sequência daqui 2, 3 anos. Gostei. Se saiu, o que importa é que seja bom, né? Exato. Bom, como eu não fui no cinema, eu não posso responder a pergunta se vale a pena ir no cinema, né? Mas eu só queria um disclaimer antes de perguntar a nota do filme pra vocês, que vai ser a minha última pergunta. É uma coisa que vocês vão achar bem interessante. O Kufo acho que talvez saiba, que o Kufo é meio nerdola. O Dean DeBlois, não sei se o sobrenome é francês, que é o diretor deste live action, ele também dirigiu o Como Treinar Seu Dragão original, que é a animação. Eu falei isso no episódio. Eu não... Perdão, eu não tinha, não tinha ouvido. Ou me esqueci. Ele dirigiu junto com o Chris Sanders, né? Ok, né? Beleza, isso é uma informação ok, talvez por isso que foi tão bem transposto para o live action. Só que uma coisa que eu achei interessante quando eu fui ver a filmografia desse diretor é que ele também é o diretor da animação Lilo e Stitch. Então por que não colocaram o nosso querido Dean DeBlois, sei lá, pra dirigir o live action? Eu sei, né? Tem questão de empresas, né? Mas, cara, foi algo que me fez pensar, cara, por que esse porra não dirigiu Lilo e Stitch? Talvez Lilo e Stitch
ficasse bom, que eu acho medíocrezaço o filme. Talvez fosse outro que a gente ia dizer, puta, um bom live action. Porque esse, pelo menos pra mim, esse é o primeiro live action bom. É o primeiro, pra mim, assim, pelo menos da minha... Sim. Perguntar agora, pergunta final, antes das despedidas. Nota pro filme, Laura, de 1 a 5. Eu acho que eu dou pra ele uma nota 4, assim. Tu pode quebrar É a uma nota, nota tá? boa. Só pra te falar, que nem Letterboxd. Se quiser Tá. quebrar meio, tu pode quebrar. Não, mas eu acho que o 4 é justo pra ele, porque eu realmente acho que todos os pontos que a gente falou, assim, os pontos que foram mais negativos, acho que eles são válidos, assim. Então, por isso que eu tiro um pontinho, sabe? Porque eu não vou dizer que ele tá perfeito, que também é demais, né? Mas acho que é um filme muito bom. Eu acho que é um filme muito bom. Acho que o 4 é uma nota boa pra ele, uma nota justa. E é isso, vale a pena assistir, vale a pena gastar um dinheirinho aí pra ver no cinema também. Essa é a minha opinião. A Laura quer muito que o pessoal dê o seu dinheiro pra DreamWorks, né? Mas é isso, tem que incentivar aí no cinema. Cufo, 1 a 5. É, gente, tem que ir. Eu não... É triste a coisa do cinema. É, exato. Eu acho que esse filme vale muito a pena, filme família, dá pra qualquer idade ver e tal. Só não façam que nem a menina de não sei quantos anos que tava atrás de mim, que era fã do clássico e ficava o tempo todo falando: ah, agora vai acontecer isso. Ah, agora ele vai ficar amigo do Banguela. Ah, não sei o quê. Eu quase tive que gritar com uma menina de alguns anos. Achei que tu tinha feito um comentário. Se eu não tivesse acompanhado da moça, eu teria feito, porque foi difícil. Mas enfim, eu dou 3.5 de 5. Acho que é um filme bem bacana, bem executado no geral. Me deixou bastante curioso pro futuro da franquia. E se pudesse quebrar bastante, eu daria um pouquinho mais de 3.5, mas não o suficiente para 4.0. Bom filme, bem divertido, recomendo a todos. Eu também... Ultimamente eu e o Cufo temos concordado com as notas, né? Eu também, cara. Filme 13,5. Foi até a nota que eu deixei ali na minha review antes de começar o episódio. Pra mim não ser influenciado por vocês, né? Mas enfim, bom filme, concordo com vocês. Achei muito legal. Despedidas. Laura, muito obrigado por ter vindo participar. Já quero dizer que eu vou te mandar o contrato no e-mail pra te substituir o Eduardo no podcast, tá? O Dudu perdeu a vaga dele agora, então não tem muito o que fazer, mas... Ele vira suplente. Estou lascado. Pobre do Dudu, né, cara? Não pode ficar em paz um segundo. Laura, muito obrigado por participar, obrigado por dispor do teu tempo e vai voltar mais vezes. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz, sério. Eu ficava irritando o Eduardo, falando, podiam me chamar pro podcast, porque eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de assistir filmes, né, e tudo. E discutir com ele, porque geralmente a gente não tem as mesmas opiniões, então eu gosto Sim, muito o Eduardo do é debate. insuportável, essa é a verdade, né? Que ninguém diz aqui. Não, cara, não tem. O Eduardo. É que eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, sabe? Mas o Eduardo não tem pra ele vai estar sempre criticando. E eu já fico mais defendendo os filmes. Mas, enfim, né? Espero que vocês tomem uma decisão racional e me contratem, né? E deixem ele de substituto, né? Porque é o que deve ser feito. Mas brincadeiras à parte, gente. Eu fico muito feliz, sério, de poder participar. Tô bastante interessado agora em a gente fazer uma gravação no futuro com ela e o Dudu e alguma coisa que os dois não concordem pra ver o que sai dos gêmeos aí. Sim. Cara, Muito assim, bom. eu tenho uma certeza que eu sempre vou levar comigo. A Laura jamais apagaria Poderoso Chefão da face da terra, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Cufo, mais uma vez, muito obrigado. Nosso especialista de live action. A gente fez de 2 live action diferentes, já sou especialista. Espera a temporada 2 do One Piece ano que vem, que daí a gente conversa. Mas só lembrando, né, o Dudu, uma vez falando, tu tá falando mal de Jogos Vorazes, a saga favorita dele, que é isso, cara? Minha saga favorita é Percy Jackson, minha saga de 2 filmes. Cinema. Mas, enfim, fiquem quentinhos, fiquem bem, vamos todos aguentar este frio, tomando um chimarrão e um cafezito. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, não esqueçam de curtir, se inscrever, seguir e avaliar a página. Beijinhos, até mais. Esse foi o Pautas de Bolso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou de Como Treinar o Seu Dragão Live Action e também do episódio.
Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas Podcast com as 5 estrelinhas. Lembrando que deixei uma enquete aqui embaixo na plataforma para saber o que vocês acharam do live action de Como Treinar o Seu Dragão. É só puxar a tela do episódio para baixo e ali vão aparecer as opções. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @entrepautaspodcast, assim mesmo, tudo junto. Aproveita e já nos manda lá na DM algum tema do episódio, alguma questão, alguma pergunta, algum feedback de algum episódio. E se tiver que criticar alguma opinião que foi dada também, só mandar lá no direct. Se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail entrepautas.alexandre@gmail.com. Nos vemos ainda nessa semana no episódio 36, que vai ser um mata-mata dos atores mais bonitos do cinema. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até mais.